Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Planalto Já e nesse boletim eu trago para vocês aqui uma notícia urgente referente à saúde do presidente Lula. Quando tudo parecia tranquilo, o médico deu um recado aqui, um prazo de 60 dias que deixou todo mundo de cabelo em pé. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Além disso, a Janja está desesperada, saiu uma pesquisa falando sobre ela que não é nada favorável. A Janja vê que realmente a casa está caindo tanto para Lula quanto para ela. Não é por menos que os aliados já estão debandando e mostrando que não vão continuar apoiando Lula. Tudo isso vou trazer nesse boletim de hoje. Então, se você é contra esse desgoverno aqui, pessoal, já te convido a fazer a inscrição no canal e ativar o sino de notificações, porque realmente dólar a R$ 6 como presente de Natal, ninguém merece, né? Vamos começar aqui o vídeo falando só um pouco sobre esse efeito Lula de tudo que está acontecendo. E dá uma olhada só, pessoal. O presidente do Republicanos diz que será muito difícil o partido apoiar o Lula em 2026. Então, Republicanos é o partido do Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, o maior estado do Brasil, com o maior PIB, e eles são totalmente aliados com o Bolsonaro. Então, assim como o MDB já tinha sinalizado com Márcio França, o Republicanos agora também diz que provavelmente não vai apoiar o Lula em 2026. O próprio PSD, que é do Geraldo Alckmin, do vice-presidente do partido, do Kassab, também já sinalizou que vai ser difícil apoiar o Lula. Então, o cerco está se fechando cada vez mais contra o PT e contra o governo Lula. Tem tanto a questão da saúde deles, tanto a questão fiscal e a corrupção que sempre vem à tona, né, pessoal? Soltando o José Dirceu, deixando os irmãos Batista de volta no jogo. A gente vê que a população tá cansado disso tudo. Inclusive as eleições municipais foram um recado que o povo tá cansado aí do Lula, tá cansado do PSOL, tá cansado do PT. E aqui o presidente nacional do Republicanos, que ele comanda hoje o Ministério de Portos e Aeroportos, ele falou que é inviável o governador ser candidato em meio à incerteza, o Tarcísio, né, falando um pouco sobre Bolsonaro. Ele não descartou dialogar com o governo Lula sobre mais espaço para a agenda em uma eventual reforma ministerial. Então, eles estão querendo cobrar um preço mais alto ainda. E aqui o presidente do Republicanos, pessoal, ele comentou aqui que a maior parte do partido é centro-direita, então é muito difícil apoiar o Lula, que são poucas pessoas que simpatizam aí com o governo do PT. E citou que o Tarcísio é candidato à reeleição, porque o Bolsonaro já disse que ele é o plano A, o plano B e o plano C. Então o Tarcísio deixou muito claro que ele quer a reeleição aqui como governador de São Paulo. O que é que vocês acham disso? Se o Bolsonaro não se candidatar, o Tarcísio tem que ser o candidato a presidente do centro-direita? Deixa aí o comentário e a opinião de vocês. Dá uma olhada em um outro número aqui que é assustador para o governo Lula. Número de obras paradas cresce 38% no governo Lula e 8 mil não tem previsão de conclusão. Então aqui, ó, o número de obras paradas saltou de 8.674 no governo Bolsonaro em 2022 para 11.941. Então, não tem dinheiro, corrupção vai comendo solta e as obras que são mais importantes, ó, obras da saúde a maior parte, educação básica, ou seja, saúde e educação, mostra que não é prioridade no governo Lula. Infraestrutura, mobilidade urbana, o Brasil crescendo, a gente está na mão ainda dos caminhões 100%, não tem nenhum outro projeto. Então a gente vê como realmente é triste tudo isso que está acontecendo no governo do PT. Obras paradas por deficiência técnica, falta de dinheiro ou abandono de empresas contratadas. Seguindo aqui o boletim, pessoal, dá uma olhada só. Popularidade de Janja despenca desde o início do governo Lula. Pesquisa mostra que caiu, pessoal, 19% o índice de aprovação da Janja. Então, ela caiu aí para 22%
de aprovação. Aliás, passou de 26% há um ano e foi para 28% negativo. Agora, ó, 22% positivo. A Janja mostra aí que o Janjapalooza, a farra com dinheiro público, mandar o Elon Musk tomar naquele lugar, mostra realmente que só quem gosta disso, quem é o petista ali, fanático, a população que tem um menor senso aí, acaba não apoiando em nada, nem a Janja, nem o que o Lula vem fazendo. Seguindo aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre a situação do Lula. Dá uma olhada só, o Osmar Terra ele fez um post muito interessante, eu vou mostrar aqui para vocês na tela, que desmascara o Lula. Dá uma olhada só, vou colocar o vídeo e a gente conversa na sequência. Ele de defesa. Eu não tive, eu fui preso primeiro, mas depois eu me defender. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado. E o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF validou o julgamento da segunda turma, que considerou então o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Veja, eu não... Pra você ver, né, pessoal? O Lula disse que não teve a chance de se defender e foi desmentido aí pela Globo. Aí, um ponto que fica aí pra gente refletir, né? Se o Sérgio Moro foi parcial, imagina o Alexandre de Moraes, que é juiz e vítima no mesmo caso, e todo mundo votou para ele continuar como relator. Será que ele vai ser parcial no julgamento? Depois que o homem-bomba se explodiu lá na Praça dos Três Poderes, ele, em menos de 4 horas, já disse que era culpa do Bolsonaro, estava tudo ligado com os atos do dia 8/1, ou seja, um Sherlock Holmes que já tomou todas as conclusões antes de qualquer análise da perícia, antes de qualquer investigação. Então, quando se fala de parcialidade, eu fico muito, muito preocupado quando a gente vê para que rumo o país está andando. Pessoal, agora o médico do Lula, ele deu um recado aqui, uma notícia péssima para o presidente aqui, ter recebido no finalzinho desse ano. Dá uma olhada só. Médicos proíbem Lula de usar substâncias vasodilatadoras por 60 dias. Eu vou explicar para vocês. Então ele não pode usar remédios como Viagra, outros produtos por risco de provocar nova hemorragia na cabeça. Então ele está proibido de fazer atividades físicas ou usar substâncias que podem ter efeito vasodilatador por cerca de 60 dias. A medida é necessária para que a região da cabeça atingido por uma hemorragia em 10 de dezembro regrida para uma condição que não o coloque em risco de ter um novo episódio de sangramento intracraniano. Então, mostra que o Lula tem a chance de ter um novo vazamento. A restrição inclui a prática de corridas e musculação, já que a atividade física aumenta a frequência cardíaca e, por consequência, também o diâmetro dos vasos sanguíneos. Com a vasodilatação, há maior fluxo sanguíneo e haveria risco do novo sangramento dentro da cabeça. Também está proibido o uso de remédios como o Viagra, cujo efeito é aumentar o fluxo sanguíneo no pênis, mas também em outras áreas do corpo. Então o Lula aí, nem para dar uma brincadeirinha com a Janja, vai conseguir fazer aí no final do ano. Aqui mostra um pouco a cirurgia que foi realizada na cabeça do Lula. Cada furo, pessoal, tem cerca de 1,5 centímetros. Foram feitos 2 furos na cabeça dele com broca cirúrgica. Então é um furo desse tamanho, assim, não é algo muito simples, não. Então, realmente, estão falando que o Lula tá tudo bem, que não tem problema, mas a gente viu que o Osmar Terra já falou lá atrás, a situação do Lula é meio complicado.
Ele falava muito, né, que tinha 70 anos, energia de 30 e tesão de 20, mas a gente vê que não é muito o que vem acontecendo aí, pessoal. E finalizando só o vídeo de hoje aqui, vamos falar um pouquinho sobre o presidente argentino, que prometeu que a motosserra argentina vai continuar para esse ano de 2025. Então ele fez aí 1/4 das reformas que ele diz necessários ter para colocar a Argentina de vez nos eixos. Então a prioridade é a reforma trabalhista e depois a reforma da Previdência e a dolarização da economia argentina. Esses são os principais focos do Milei. Então a gente vê um presidente que em 1 ano já fez muita coisa, diminuiu a inflação, para 4 anos promete uma grande revolução na Argentina. Aqui no Brasil, o pessoal não consegue nem votar um corte de gastos, cortando juízes aí que recebem salários astronômicos. Nem isso nosso governo tem coragem de pautar. Esse é um dos motivos que o Lula tem que de vez sair da presidência, pessoal. Então esse foi o boletim de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e eu te espero aqui amanhã para mais um vídeo.